Nós então começaremos uma série de estudos aos domingos pela manhã a respeito das orações do apóstolo Paulo. Lucas e eu tivemos a grata alegria e privilégio de estudar algumas cartas do apóstolo Paulo. No entanto, conforme nós íamos estudando as cartas, nós não conseguimos tocar nas orações do apóstolo Paulo. Então, sempre a gente pulava essa parte. E agora, então, conversando com o Lucas, decidi retomar e, então, explicar algumas das orações do apóstolo Paulo. E agora, nessa manhã, abrindo essa nova série de estudos, eu quero, então, orar com vocês e ler e aprender um pouco a respeito da oração que Paulo escreve aos Efésios. Então, nós estamos em Efésios, capítulo 1, e você pode me acompanhar a partir do verso 15. O texto estará aí na tela. E nós, então, estaremos acompanhando essa oração do apóstolo Paulo e depois, em outras ocasiões, falaremos sobre outros temas também a respeito de oração. E à noite você é convidado a estar comigo, enquanto você está encontrando aí, eu já vou te dar uma dica. Nós estaremos estudando a oração sacerdotal de Jesus. Então, de manhã as orações de Paulo e à noite as orações de Jesus. E nós estaremos lá em João capítulo 17, tá bom? Então eu fragmentei a oração em alguns pedaços e nós estudaremos as orações que Jesus fez por nós logo mais à noite. Mas agora nós estaremos estudando as orações do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim o texto sagrado. Eu peço que você me acompanhe, por favor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos aqueles que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual o exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça de todas as coisas, e assim o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que texto maravilhoso! Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa expressão bíblica do apóstolo Paulo. E assim, Pai, pedimos a Tua bênção nessa exposição bíblica, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor conduza a nossa vida para que possamos ter uma agenda de oração mais íntegra e mais voltada para as Tuas coisas. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema é orando ao Deus soberano. E se você conhece um pouco da Bíblia, do apóstolo Paulo, você sabe que o apóstolo Paulo tinha uma agenda de oração, era uma pessoa que vivia essa disciplina espiritual. Ele mesmo nos ensina a orar sem cessar, a orar a todo tempo. E assim, nós acompanhando a vida de Paulo, sabemos que ele que era um perseguidor da igreja, depois ele se torna o grande apóstolo que vai levar o evangelho aos gentios, ele se torna essa pessoa de muita oração. O exemplo clássico que nós temos é quando ele está preso com Silas e assim ele se dedica à oração, ele passa a buscar ao Senhor em oração e à meia-noite ele está com Silas cantando e adorando, louvando a Deus lá no fundo de uma gruta na sua prisão, e assim ele está glorificando a Deus. E nós, acompanhando as suas cartas, os seus escritos, nós temos a expressão viva da sua vida devocional, da sua busca por Deus através da oração. E aqui nós nos deparamos com a oração que Paulo faz
aqui escrevendo aos Efésios. O texto começa, por exemplo, no capítulo 1, verso 15, com a expressão por isso, e esse por isso, então, faz uma conexão com tudo aquilo que veio antes. E como os irmãos me acompanham sempre, sabem que eu faço sempre a minha exposição baseada em um contexto. Então, todo o contexto vai dizer para nós que Paulo está orando a esse Deus soberano. Então, essa é uma das grandes virtudes da vida de oração, é que nós possamos ou venhamos a reconhecer que o nosso Deus é soberano, que Ele está com o controle de todas as coisas e assim nós podemos descansar no seu cuidado. Se você acompanhar, por exemplo, o versículo 11, você vai ter essa constatação, que o texto vai dizer que o próprio Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade, ou seja, Deus faz tudo do jeito que Ele quer. E aqui o contexto todo vai falar desse Deus soberano, e depois nós vamos entrar então a partir do versículo 15. Mas eu queria que você acompanhasse um pouco todo o contexto, para que a gente pudesse entender o pano de fundo, aonde que Paulo está tomando como ponto de partida a sua oração. No versículo 3 ele fala, por exemplo: bendito o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte espiritual nas regiões celestiais. Então, Paulo tem essa consciência de que o nome de Deus é bendito, e ele é bendito, o nome de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos abençoado nas regiões celestiais. Então, eu fico imaginando e pensando com você que nós somos abençoados e fomos abençoados por Deus com bênçãos nas regiões celestes e não somente com bênçãos aqui na terra. E o texto vai dizer para nós, com toda sorte de bênção espiritual. Então, se nós queremos orar a esse Deus soberano, e se nós temos esse nosso desejo, essa busca de orar pelo Deus soberano, nós precisamos reconhecer que nós fomos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestes, ou seja, nós moraremos com o Senhor para todo sempre. Isso deveria nos colocar de joelhos em oração, em gratidão. Então, o que Paulo está colocando é o seguinte: a salvação deveria ser o combustível para a nossa vida de oração, e assim agradecermos mais ao Senhor. E o texto vai dizer para nós que Deus, nessa maravilhosa soberania, no versículo 4, também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui deveria, esse conceito, esse princípio deveria nos colocar diante de Deus em gratidão, porque antes de Deus formar o mundo, Ele já havia nos escolhido. Eu penso que isso é uma das questões mais maravilhosas, mais grandiosas da revelação bíblica, em que nós podemos descansar o nosso coração. Antes que o mundo viesse a existir, Deus já nos amava, e aí nós podemos ter essa convicção e aplacar todas as questões emocionais do nosso coração e falar que nós somos amados e amadas por Deus antes da fundação do mundo, antes que meu pai e minha mãe pensassem em me ter ou me trazer à vida. Deus já me amava antes da fundação do mundo, e Ele nos chamou, nos escolheu para uma missão, para que aqui, enquanto nós estivéssemos nessa vida, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, o chamado de Deus soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, o amor de Deus é o combustível para que a nossa vida seja uma vida santa e irrepreensível. E aí Paulo está nos ensinando que uma vida santa e irrepreensível é uma vida pautada em oração. No versículo 5 ele diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então nós somos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ninguém que é um cristão pode falar que não está dentro dessa atmosfera, dessa ambiência do amor de Deus, e nós somos então adotados, e esse é o contexto que o apóstolo Paulo está nos colocando. E aí ele fala para nós no versículo 6, qual é o propósito da nossa existência.
Vai que você está aí me acompanhando e está muito em dúvida, com crises existenciais, perguntando a respeito da sua existência. E aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: Ele nos criou para o louvor da sua graça. Então você e eu fomos criados por Deus para louvar a glória de Deus e agradecer pela graça maravilhosa que Ele concedeu a nós. Então, qual é o motivo da nossa vida? Render louvor a Deus. E quando o homem não louva a Deus, quando o homem não reconhece a graça de Deus, ele não está cumprindo a sua missão. Então, quando nós glorificamos a Deus, quando nós abrimos o nosso culto como hoje, por exemplo, cantando Busca ao Senhor, ao começar esse dia, nós estamos louvando a glória de Deus, porque esse é o nosso propósito de vida. Deus nos fez para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, por isso é graça. Ele nos concedeu o seu amor, a sua bondade, a sua graça, de forma gratuita no amado, em Jesus. Então, em Jesus, nós recebemos a graça de Deus. E aqui Paulo começa a aprofundar um pouco mais os temas teológicos, para que nós então possamos adentrar nessa oração de Paulo. No versículo 17, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus soberano nos deu a remissão, no qual nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados. Então Deus nos perdoou e Deus nos comprou novamente segundo a riqueza da sua graça. Então nós servimos e oramos a esse Deus grande, esse Deus soberano, e a soberania de Deus se revela na redenção que temos em Jesus e na remissão dos nossos pecados. Então temos os nossos pecados completamente perdoados e temos a nossa vida comprada pelo sangue do Senhor Jesus, e tudo isso revela a riqueza da sua graça. Nós servimos a um Deus rico. Fala amém do outro lado aí, gente boa. O nosso Deus é rico, rico em graça. Nós não queremos dinheiro. Nós sabemos do versículo que diz que nosso Deus é dono da ouro, da prata, mas nós como cristãos servimos ao Deus rico de graça, o Deus que nos tirou das trevas, o Deus que nos comprou, o Deus que nos deu a redenção, nos deu a remissão de pecados, e tudo isso nos deveria nos levar a uma vida de oração. E é isso que Paulo coloca aqui no versículo 7, e aí no versículo 8 você vai acompanhar comigo, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ter uma conduta prudente, você precisa se colocar na presença de Deus, e Ele vai derramar sobre você de forma abundante a sabedoria e a prudência, desvendando de nós, tirando de nós todos os mistérios da sua vontade. E aqui, olha que detalhe, um parênteses: quem anda com Deus não vive em mistério, porque a vontade de Deus não é misteriosa. Tem algumas pessoas e alguns movimentos religiosos que ficam falando assim: vamos buscar a vontade de Deus, vamos tentar entender a vontade de Deus. Para nós, os salvos, a vontade de Deus já está revelada, não há mistério. Olha que Paulo está colocando para nós, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Quem anda com Deus, quem louva a Deus, quem glorifica a Deus, consegue visualizar plenamente a vontade de Deus de forma muito clara, porque a vontade de Deus está revelada em Cristo Jesus, e a vontade de Deus é que nós sejamos cópias do Senhor Jesus e assim servirmos a esse Deus soberano. E aí tem uma expressão difícil para nós, né? Segundo o beneplácito que propuser em Cristo, ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos idênticos ao Senhor Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Está aí no versículo 10. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 12, mais uma vez: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo Jesus. E aí tem o texto que fala do penhor, né, do Espírito Santo, no versículo 12, 13 e 14. No 14, por exemplo, que ele fala o qual é o penhor da nossa herança. Nós temos a certeza de que nós temos o Espírito Santo da promessa, ele é a nossa segurança até o resgate da propriedade em louvor para a sua glória. E aí então nós temos a expressão por isso. Então esse por isso está corroborando, está ligando tudo isso que eu acabei de falar, e agora nós temos a oração de Paulo. Então, por isso, por conta dessa soberania de Deus e tantas temáticas teológicas, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus
e o amor que vocês têm para com todos os santos. Então, Paulo se coloca de joelhos pelos irmãos de Éfeso, pedindo e agradecendo. Ele fala assim: olha, eu ouvi a fé que vocês têm e eu ouvi o amor que vocês têm para com todos os santos. Então, quando nós oramos ao Deus soberano, nós precisamos lembrar que os nossos irmãos têm fé no Senhor Jesus, e porque nós temos fé no Senhor Jesus, é por isso que nós oramos. Então, se alguém perguntar para mim e para você por que nós oramos, é porque nós temos fé que nós temos alguém chamado Deus Criador dos céus e da terra, que ouve a nossa oração. Nós temos fé que o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. Nós temos fé que Deus está ouvindo as orações dos nossos irmãos. Esse Deus soberano está ouvindo o clamor da sua igreja nesse exato momento, em meio à pandemia. Deus está ouvindo o nosso clamor, e a nossa fé deve contemplar essa realidade. Olha o que ele está dizendo: tendo ouvido a fé que há entre vós. O apóstolo Paulo ouviu que os irmãos de Éfeso tinham muita fé no Senhor Jesus, e por isso ele se coloca diante de Deus. É claro e evidente que nós deveríamos andar com pessoas de fé, com pessoas que têm mais fé do que nós. Esse tem sido um princípio da minha caminhada. Eu quero andar com gente crente, gente que tenha muita fé, gente que tenha fé que tudo vai dar certo, gente que tenha fé que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vamos orando a esse Deus soberano, agradecendo pela fé que existe no coração das outras pessoas. Olha que incrível isso. Ele não ora simplesmente pela fé que estava dentro do seu coração, apóstolo Paulo. Ele está orando e agradecendo pela fé que ele ouviu que os irmãos de Éfeso têm. Então, quando eu ouço que alguns irmãos da nossa comunidade de fé aqui, da nossa igreja, tem muita fé, tem muita esperança, eu também fico animado e me coloco diante de Deus em oração. Então, quando você escuta a respeito da fé das pessoas, você e eu somos chamados a orar, pedindo que Deus soberano contemple essa fé. Tem inclusive um hino nosso que nós cantamos muito: a nossa fé Jesus contemplará. Se Jesus contempla, nós também deveríamos contemplar a fé dos nossos irmãos e o amor dos nossos irmãos por todos os santos. Olha que incrível isso. Não é um amor somente pela comunidade local, não é um amor somente para aquelas pessoas que faziam parte da igreja circunscrita ali na cidade de Éfeso, mas o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus porque aqueles irmãos, eles tinham um amor para com todos os santos. E aqui a nossa extensão do amor deveria ser alargada, porque nós não podemos simplesmente pensar na nossa igreja, na nossa localidade, na nossa família. O nosso coração e a nossa mente deveriam estar voltados para todos os santos. Devemos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo aqui, mas devemos orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos na Nigéria. Deveríamos orar também pelos nossos irmãos que não podem cultuar a Deus lá na China, pelos nossos irmãos que estão sofrendo lá no continente africano, continente asiático, que tem muita perseguição, porque eles se dizem homens de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós deveríamos orar para com todos os santos. E olha o que ele diz no versículo de número 16: eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês. Olha que incrível isso, lembrar dos nossos irmãos e agradecer pela vida dos nossos irmãos. E o meu convite para você que está aí do outro lado é que você ore, que você agradeça a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Nova Canaã, que você se lembre de cada irmão e que você mencione a vida desses irmãos diante de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não cesso de dar graças a Deus. Não tem um minuto, pensa num sujeito crente, eu não tenho um minuto que eu não agradeço pela vida de vocês. E aqui eu estou olhando pela vida aqui dos meus queridos que estão aqui, da minha equipe, falando assim: eu não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês, porque Deus comprou a vida de vocês, Deus salvou o coração de vocês, então eu não vou deixar nenhum minuto sem render graças a Deus pela vida de vocês. Queridos, como o nosso coração seria mais edificado, como a nossa mente seria blindada pelo Espírito Santo, se nós agradecêssemos mais pela salvação que há no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu fico imaginando a lista do apóstolo Paulo, pensou? Pensa comigo rapidinho.
Ele fundou a igreja de Éfeso, ele fundou a igreja de Gálatas, ele fundou a igreja de Corinto. Vamos parar só por aqui, tá bom? Fora Tessalonicenses, enfim. Quantas pessoas Paulo conheceu? Nas suas viagens missionárias, quantas pessoas o apóstolo Paulo tinha em mente? E ele diz aqui para os irmãos, olha, eu faço menção de todos vocês nas minhas orações, eu lembro um por um. Não esqueço de ninguém, desde o mais idoso até o mais pequenininho, o bebezinho, eu lembro de todo mundo e coloco todo mundo em oração. Se tem uma coisa maravilhosa, queridos, que nós gostamos de ouvir, é quando alguém fala assim para nós, estou orando pela sua vida. Na realidade, quando alguém fala assim, estou orando pela sua vida, na realidade é o entre aspas, eu te amo, eu valorizo a vida que você tem, eu glorifico a Deus porque Ele salvou a sua vida e eu te amo através da minha oração. Eu faço menção da sua vida, do seu nome, das suas necessidades, das suas lutas diante de Deus em oração. Versículo 17, para quê? Para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, vos dê, sabe o quê? Olha que oração maravilhosa, ele começa agradecendo e depois ele passa pelo momento de petição e ele pede para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e essa expressão é muito maravilhosa, nós somos glorificados por Deus e Deus é o Pai da glória, para que esse Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria. Se tem um pedido que nós precisamos colocar diante de Deus pela vida dos nossos irmãos, é que Deus dê sabedoria aos nossos irmãos, irmãos da nossa igreja, irmãos que fazem parte da nossa convivência familiar, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós precisamos orar ao Deus soberano, para que o Deus soberano nos conceda sabedoria. E parece que sabedoria está em falta no mercado. Quantas e quantas pessoas não têm sabedoria? E aí Tiago fala para nós, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá de forma liberal. A sabedoria de Deus está disponível, e o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós podemos orar ao Deus soberano, Deus que conhece tudo, e pedir que Deus conceda espírito de sabedoria aos nossos irmãos. Porque nós acompanhamos, queridos e queridas, que muitas pessoas não têm agido com sabedoria, não têm vivido com sabedoria, não têm desfrutado da sabedoria, e essa é uma oração que nós podemos e devemos fazer por nós e por todos aqueles que fazem parte da nossa convivência, pedir que Deus, o Deus e Pai, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria, que as nossas decisões sejam pautadas pela sabedoria, que a nossa vida familiar seja pautada pela sabedoria, que o nosso cuidado, inclusive com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com os nossos pais, que as nossas relações humanas sejam pautadas por sabedoria. E aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, se tem uma pauta de oração que nós precisamos aprender, é orar para que Deus conceda a nós um espírito de sabedoria. E se tem uma coisa bonita que nós podemos dar testemunho da nossa fé em Jesus, é quando alguém olha para nós e fala assim, ali está uma pessoa que tem muita sabedoria. Eu não sei se eu frustro você, mas eu quero te falar que a sabedoria não está nas universidades, não está no conhecimento técnico, filosófico. A sabedoria está aqui nas Escrituras, porque as Escrituras vão dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ter uma vida sábia, matricule-se na agência de temor a Deus e busque a Deus e faça essa oração de Paulo, que Deus soberano conceda, derrame sobre nós um espírito de sabedoria e também de revelação no pleno conhecimento dele. Então, se você quer ter sabedoria, você precisa conhecer a plena revelação de Deus, e algumas pessoas ficam buscando, questões místicas da revelação, questões assim esotéricas, enquanto, no entanto, tudo está revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que precisamos de revelação de Deus já está nas Escrituras. Eu gosto de um pregador da Idade Média, do Baxter, quando ele fala que se nós tivermos pregado Cristo ao nosso povo, teremos pregado tudo ao nosso povo. Porque tem uma teologia no mercado que diz que nós precisamos inventar um monte de coisa, criar muitas coisas, e dia desses, conversando com o Lucas, a gente estudando as cartas de Paulo, a gente entendeu que tem tanta coisa para a gente
tirar de conceito que não daria tempo se a gente vivesse a vida toda somente para estudar as cartas de Paulo, por exemplo. Teríamos os evangelhos, teríamos a carta de Hebreus, as cartas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, a carta de Tiago, tantas outras possibilidades bíblicas. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos já está revelado no texto bíblico, e se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos abrir a Bíblia e falar com Deus que criou todas as coisas e que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Então a oração de Paulo é o seguinte: ó Deus, conceda o espírito de sabedoria e também que o Senhor revele a tua vontade nesse pleno conhecimento, no conhecimento de Jesus. Então, qual que é a revelação? Conhecer mais e mais Jesus. Conforme eu vou conhecendo mais e mais Jesus, eu fico cada vez mais impulsionado a amá-lo e a colocar toda a minha vida diante dele. E aqui no versículo 18, caminhando para o final, ele vai falar para nós de uma expressão que há pouco tempo ainda ficava martelando na minha cabeça, de uma canção, quando nós cantávamos assim, e de vez em quando a gente canta assim: abre os olhos do meu coração. Lembra daquela canção? Abre os olhos do meu coração. E eu ficava imaginando assim, não sei você, mas eu ficava imaginando no meu coração, pensa no coração, eu ficava imaginando um coraçãozinho, não esse assim, né, mas um coraçãozinho com um olhinho. Eu ficava imaginando essa cena. E aí até que o apóstolo Paulo me revelou isso, tá vendo? Tudo está revelado nas Escrituras. E aí eu entendi de onde tiraram essa expressão para essa canção. E ele fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração. Então ele está falando de forma, claro, simbólica, que o nosso coração tem olhos. Então que o nosso coração possa ver somente as coisas que venham trazer esperança para o nosso coração. Vale lembrar que o apóstolo Paulo é um judeu, e o judeu conhece perfeitamente aquele princípio que está lá no livro de Provérbios, que nós devemos guardar sobre todas as coisas o nosso coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Está lá em Provérbios capítulo 4, verso 23. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Jeremias também já nos disse que o nosso coração é corrupto, e se a gente deixar o nosso coração solto, ele vai correr para tantas outras coisas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós no versículo 18, que nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, para que possamos entender a esperança do nosso chamamento. Eu achei isso aqui sensacional, incrível. Que os nossos olhos, os olhos do nosso coração sejam iluminados pelo Evangelho, a fim de que nós possamos entender qual a esperança do nosso chamamento. Ou seja, eu e você fomos chamados por Deus para viver uma vida santa, para vivermos para Ele, e assim nós devemos nutrir no nosso coração essa esperança do seu chamamento. E o chamado de Deus não se restringe a essa vida, graças a Deus por isso, porque o chamado de Deus começa aqui e não termina aqui. O chamado de Deus é um chamado não para essa vida, é um chamado para a vida eterna, é um chamado para a gente viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo na eternidade, na Nova Jerusalém. E o chamado de Deus vai acontecer um dia em que o Senhor Jesus vier com os seus anjos buscar a sua santa e amada igreja, e nós seremos chamados. Pensa nisso? Eu não sei se a época da chamada na escola é muito traumática para você, dependendo do nome, talvez. No meu caso, tranquilo, mas eu lembro da chamada. Vamos pensar um pouco na chamada. É porque essa expressão aqui, ó, chamamento, de chamar, de invocar o nome. E aí está lá o professor, então, chamando os nomes. E aí você fala assim: presente, presente, presente. Agora imagina quando Jesus pegar o livro da vida e começar a chamar os nomes. E ele então chamar o meu nome e falar assim: Jefferson, vinde, vinde, benditos do meu Pai, pode adentrar a eternidade. Olha a expressão do apóstolo Paulo, ele ora para que todos os irmãos tenham essa esperança, a esperança do seu chamamento. Nós somos chamados, fomos chamados, e um dia teremos o nosso nome chamado pelo Senhor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos? Essa é a nossa herança. Então, se o meu Pai é rico, eu também sou rico. E a riqueza da minha vida está aqui, ó.
que o meu nome será chamado. Tem uns doidos aí falando que querem ir para Marte, não sei se você viu, saiu há 2 semanas aí, todo mundo fazendo um bilhetinho lá na NASA e mandando um nome, achando uma coisa mais linda. Tem um ticket, passou aí nos programas da televisão, e agora então nós vamos mandar o nosso nome para Marte. Eu até escrevi um texto, vai sair no boletim da nossa igreja, todo mundo então feliz, olha, o meu nome está lá indo para Marte e tal, e aí um camarada meu mandou um recado para mim, brincando comigo, você não quer que seu nome vá para Marte? Não, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida, eu quero que o meu nome seja chamado do livro da vida. Nome em Marte, faz sentido nenhum. Agora, orar ao Pai, pedindo que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para que os nossos corações não vejam as trevas. Pense nisso. Que o meu e o seu coração não fique focado nas trevas, mas que o Evangelho venha brilhar em nós e que os nossos olhos sejam iluminados para que possamos ver o chamamento da glória eterna. Graças a Deus por isso. Verso 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com aqueles que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E o Paulo, que está orando ao Deus soberano, ele fala, olha, vamos pedir a eficácia da força do seu poder. Eficácia já é uma expressão forte, correto? Aí ele coloca força, outra expressão forte. A força do seu poder. 3 expressões, eficácia, força e poder. E ele junta tudo. Então, quando nós viemos orar ao Deus soberano, que nós possamos colocar esse pedido diante de Deus, que Deus, segundo a nossa fé, faça com que a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu em Cristo Jesus, também esteja sobre nós. Eu achei essa proposta aqui sensacional, que essa eficácia, que essa força que estava sobre o Senhor Jesus, no versículo 20, o qual Ele exerceu em Cristo, ressurgindo Jesus dentre os mortos e fazendo-o assentar nas regiões celestiais, também esteja sobre nós. Quando nós estivermos caídos, prostrados, que essa mesma força, essa mesma eficácia nos coloque de pé. E aqui ele encerra a sua oração agradecendo a Deus pelo Senhor Jesus. E ele fala que o Senhor Jesus, verso 21, tem um nome que está acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir no presente século e também no século vindouro, que o nome de Jesus é acima de todo nome. E aqui tem uma grande sacada na nossa doutrina de oração. Nós oramos ao Deus Pai em nome do Senhor Jesus. Nós oramos ao Deus Pai, que aqui o apóstolo Paulo fala que é o Pai da glória, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, mas nós oramos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo principado, acima de toda potestade. O nome de Jesus é o nome que tem todo o poder, que tem todo o domínio, e esse nome é o nome mais excelso e mais glorioso. Ao nome de Jesus, cegos voltaram a enxergar, pessoas debilitadas tiveram a sua saúde restabelecida, pessoas que não tinham esperança, ao nome de Jesus voltaram a crer na esperança, porque o nome de Jesus é um nome poderoso. E nós, na nossa vida de oração, precisamos colocar pessoas diante de Deus que ainda não confessaram o Senhor Jesus e ainda não conhecem esse nome milagroso, poderoso, Salvador, que é o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Verso 22, porque sobre esse nome Ele colocou a igreja e pôs, olha o que Paulo diz no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é o dono da igreja, o cabeça da igreja. 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E eu convido você a orar a esse Deus soberano, a esse Deus que ilumina os olhos do nosso coração, esse Deus que nos enche de sabedoria e nos enche também de plena revelação no conhecimento dEle. Conheça mais Jesus e você vai ficar encantado com a vida de oração de Jesus. Conheça mais o apóstolo Paulo e você vai ver como ele era um servo dependente de Deus e orava ao Deus soberano. Deus não perdeu o controle de nada. Deus é soberano.
E na sua soberania, Ele ilumina os nossos olhos, concede sabedoria e concede plena revelação do Filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos. Deus nos abençoe.